Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e agora a gente vai ver como fica a implementação do programa da pilha estática, que seria a pilha utilizando vetores. Eu indico que vocês abram esse programa em C, acompanhem a explicação desse vídeo e vá fazendo as anotações, colocando comentários no código do programa de vocês, certo? Lembrando que na estrutura de pilha, quando a gente for implementar agora as operações, a gente tem um comportamento bem específico. A pilha, eu vou inserir os elementos conforme eles vão chegando, vou colocando esses elementos no vetor. Na hora que eu for precisar fazer a retirada, eu não vou precisar especificar qual elemento vai ser retirado. O elemento retirado de uma pilha sempre é o elemento do topo, o elemento que chegou há menos tempo na estrutura. Então, vamos ver aqui esse código. Então, primeiramente, eu vou guardar um registro com os dados de um livro. Nesse caso, é um programa que armazena os dados de livros de uma pilha, certo? Então, eu vou ter aqui o código do livro e o título, do tipo T-livro, e do tipo T-livro eu vou ter a pilha L, que é a pilha de livros com a capacidade de armazenar até 30 livros, 30 elementos. De variáveis globais eu vou ter a opção desejada, na hora do menu de opções, e tamp, que vai controlar quantos elementos eu tenho na pilha. Então, a pilha e o contador de elementos. Eu tenho, vou passar rapidamente, os dois módulos. Um módulo que é o que passa a linha na tela e o módulo que escreve o cabeçalho, limpa a tela e imprime o cabeçalho na tela, certo? Esses a gente já viu em outros programas, vou passar sem muita explicação. Então, vamos lá para a inserção de um elemento na pilha, que é o módulo em pilha. Então, esse módulo é uma inserção no final de um vetor, não tem segredo. O que a gente precisa só saber é o vetor que tem uma capacidade estática, né? Já uma capacidade fixa de armazenamento. O vetor pode receber esse novo elemento? Então, é a checagem que a gente tem que fazer. Se ele pode receber o novo elemento, a gente já vai poder colocar os elementos na estrutura. Então, eu começo aqui, eu tenho uma variável local chamada continuar, e vou começar a minha repetição, que é que vai fazendo as inserções na estrutura da pilha. Então, eu imprimo o cabeçalho, que vai ser o título lá da livraria, deixa eu ver só aqui, Livraria Legal Pilha Estática, certo? Então, o Cabec limpa a tela e escreve esse títulozinho, e passa uma linha na tela. Então, vamos lá. Imprimo o cabeçalho e vou imprimir o que é que essa operação faz. Colocar livro no topo da pilha. E eu vou perguntar, if, se o tamanho da pilha for menor do que 30, então beleza, minha pilha pode receber esse novo elemento. Então eu vou ler, vou botar o printf, código do livro e o scanf, e eu já posso fazer a leitura colocando o elemento na estrutura da pilha, que é na última posição do vetor, que seria a posição que está livre lá no final da minha pilha. Então, eu vou ter scanf pilha L na posição tamp.código e faça a leitura de pilha L na posição tamp.título. Leio os dois dados do meu livro. Terminada a leitura, eu já posso dizer que a pilha cresceu em um elemento, cresceu uma unidade, tampê mais, certo? Então, isso, se tampê estava com 0, certo? Primeira vez que eu vou executar, o tamanho da pilha está com 0. Então, na hora que eu for checar, é menor do que 30? É, porque é 0. Então, eu vou colocar pilha na posição 0, ponto código, pilha na posição 0, ponto título. Terminado isso, tampilha que era 0 passa a ser 1. Quando eu voltar para empilhar outro, ele vai colocar pilha na posição 1, ponto código, pilha na posição 1, ponto título, certo? E aí eu faço a inserção no final do meu vetor.
Se não, é porque na hora que eu fiz esse teste da linha 35, ele falhou, significa que eu tenho já 30 elementos na minha estrutura, então é porque a pilha está cheia. E eu vou imprimir na tela, pilha cheia, não pode inserir mais livros, certo? Dou o get para a pessoa ver essa mensagem e o break para sair do módulo do empilhamento, do empilha. E aí, se a minha repetição, se a minha inserção tiver tudo certo, eu vou perguntar se deseja continuar inserindo, para verificar se a pessoa quer inserir um novo elemento na estrutura da pilha. E ler se quer continuar. Então, eu vou ficar dentro desse do while. Enquanto a pessoa estiver querendo inserir novos livros na minha pilha, ou então a pilha ficou cheia, assim que a pilha fica cheia, quando eu dou esse break aqui, esse break vai fazer sair do while e vai sair do módulo. Porque se a minha pilha está cheia, eu não posso ficar dizendo que a pilha está cheia e perguntar se quer inserir outro. Então, eu tenho que dar a mensagem e sair do módulo do empilha, certo? É isso que esse break vai fazer aqui. Pronto, com isso, a gente passou pelo módulo da inserção, do empilhamento. Vamos ver o módulo que consulta o topo da pilha. É unicamente imprimir o cabeçalho. Imprimo o printf dizendo que estou fazendo consulta o topo da pilha. Vou perguntar se o tamanho da pilha for diferente de 0, é porque eu tenho elementos na minha pilha, certo? E aí eu escrevo qual é o último elemento que foi colocado, que é o tampilha menos 1. Então, imprimo lá só os cabeçalhos e aqui tampilha na posição, desculpe, o vetor pilha na posição tampilha menos 1, ponto código, e o vetor pilha na posição tampilha menos 1, ponto título, certo? Então, se chegou um elemento, eu coloquei lá, empilhei, está na posição 0 e o tampilha está com 1. Então, na hora que eu for apresentar, vai ser o pilha na posição 1, menos 1, 0. Então, estou apresentando o elemento na posição 0, certo? Se não, é porque essa condição da linha 58 falhou, então significa que minha pilha, o tampilha, está com 0, então é porque a pilha está vazia, e aí tecla Enter para voltar ao menu, certo? Então, ou ele apresenta os dados do último elemento da pilha, ou vai dizer que a pilha está vazia. Então, vamos agora para o módulo desempilha, que é o módulo da remoção do topo da pilha. Então, eu tenho de variável local as variáveis inteiro, confirmação da remoção e o continuar. E aí eu começo com o do while, que vai ficar fazendo várias retiradas de topo da pilha. Então, eu entro aqui, imprimo o cabeçalho, digo que módulo é esse, retira livro do topo da pilha, e vou fazer a primeira checagem, que é se tem alguém na minha pilha. Então, vou perguntar, se tampilha for diferente de 0, então é porque tem elemento na pilha. Então, eu vou apresentar o elemento do topo e checar se a pessoa vai querer remover. Nesse caso, essa checagem se quer remover ou não é unicamente para o fato de eu ter entrado de forma indevida no módulo da remoção e desistir daquela remoção. Mas toda vez que eu for retirar, ele sempre vai trazer para mim o elemento do topo. Então, eu não tenho uma escolha, né? Como eu falei, a estrutura já tem um comportamento bem definido com relação ao empilhamento e o desempilhamento. Então, vou perguntar, se a minha pilha não está vazia, então vou apresentar o elemento do topo. Então, dou printf, código e título, passo um traço, e aí vou apresentar o elemento do topo, que é o último elemento do meu vetor. Então, o último elemento do vetor vai ser o elemento pilha L, na pilha de livros, na posição tampê-1. O último elemento do vetor está na posição tampê-1. Então, imprimo o código dele e imprimo o título. Apresentado os dados do livro, que está no topo da pilha,
eu vou perguntar se confirma a retirada do livro. Se a pessoa confirmar, se a confirmação da remoção for 1, então a única coisa que a gente precisa fazer é diminuir uma unidade da quantidade de elementos que eu tenho na pilha. Lembrando que, como o elemento que está sendo retirado é o último elemento do vetor, então todas as posições estão contínuas, preenchidas, eu só vou lá na última para retirar aquele último elemento. Eu não abro nenhuma lacuna no vetor, então eu não preciso fazer deslocamentos para o fechamento de posições que ficaram vazias no meio do vetor, certo? Isso a gente fazia nas listas, né? Então, eu tirava os elementos de posições aleatórias do meu vetor, então eu precisava fechar aquela posição. Aqui na pilha não vai acontecer isso, certo? Então, por isso que a remoção fica bem simples, só é tirar uma unidade da quantidade de elementos que eu tenho na pilha. Eu não preciso remover o elemento lá do vetor, ele fica lá, mas eu já não considero mais todas as posições do meu vetor. Se a minha pilha tinha 3 elementos, eu passo agora a considerar só duas posições, só 2 elementos do meu vetor, certo? Então, eu digo que foi retirado da pilha com sucesso. Se não é porque a pessoa não quis mais remover, então a retirada está cancelada, certo? Se não, é porque esse if aqui falhou, a quantidade de elementos da pilha é 0. Então, se a pilha está com 0, então eu digo que a pilha está vazia e saio aqui da remoção. Porque, veja, se eu ficar aqui no desempilha e a minha pilha está vazia, não tem por que eu perguntar, aqui, a pergunta que vem logo aqui embaixo, se a pessoa deseja retirar outro livro. Se está vazia, eu digo que está vazia e já saio do módulo, certo? Se eu fico desempilhando, eu desempilho o primeiro, ele vai perguntar, você quer retirar outro? Eu posso dizer que sim e voltar e tirar o próximo topo da minha pilha, certo? E fico fazendo isso enquanto a pessoa estiver respondendo um que é sim, ok? Então, assim fica o módulo do desempilhamento, desempilha. Opcionalmente, eu estou montando aqui o módulo listar, que vai apresentar todos os elementos da minha pilha. Eu vou perguntar se a pilha não estiver vazia, se tampilha for diferente de 0. Então, tem elementos para apresentar. Eu vou fazer o cabeçalho aqui para apresentar os dados da minha pilha. E um for, que vai, olha, do último elemento até o primeiro. O for é um for decrescente, certo? Apresentando os dados do vetor. Por que eu estou fazendo for decrescente? Porque no for decrescente, a gente vai ver como é que vai sair a resposta agora na hora que eu executar. Eu quero que a tabela, lá embaixo na tabela, fique exatamente me dando aquela ideia da pilha. Fique lá embaixo o elemento que eu coloquei primeiro e em cima na tabela fica o elemento que eu coloquei mais recentemente. E aí, para a gente ver desse jeito, a gente precisa fazer um for inverso, começando do último elemento para o primeiro. Se não, é porque o if falhou, não tenho nenhum elemento na pilha para apresentar, certo? Então, são esses os módulos principais, né, com as operações básicas da pilha. E aqui o programa principal que faz a chamada dos módulos, certo? Montagem do menu com a chamada dos módulos empilha, consulta topo, desempilha e listar. E aqui eu fecho meu programa. Eu vou executar para a gente olhar como é que fica. Então, aqui eu vou fazer a inserção de um livro na pilha. Vou para 1, código 1, português, colocar outro. Vamos botar matemática. E vou colocar outro, geografia. Não quero mais empilhar livros. Então, vamos ver. Eu coloquei português, matemática, geografia.
Se eu for verificar quem está no topo, eu botei embaixo português, depois matemática e por fim geografia. Então o topo da minha pilha é o último que eu coloquei, que vai ser geografia. Então se eu vir para a opção 2, ele vai apresentar aqui que o elemento do topo é código 3, o livro de geografia. Na retirada, vou listar todos antes de fazer uma retirada. Então, veja que na listagem, ó, ele vai me dar essa impressão quando a gente fez o for, começando do topo para baixo. Então, a gente vai ter, ó, lá em cima da listagem está aparecendo o topo da pilha, que é o livro de geografia, que depois vem o de matemática e o de português lá embaixo, certo? Tenho 3 livros na minha pilha. Agora eu vou fazer a retirada. Quando eu for fazer a retirada, o topo da minha pilha, o último livro é o livro de geografia, ele já me apresenta. Confirmo que quero retirar, não quero retirar outro. E vou verificar como ficou a minha pilha após remoção. Então, eu tenho aqui, saiu o de geografia, ficando o de matemática e o de português embaixo, certo? E assim a gente finaliza aqui a explicação e execução do programa da pilha estática.